Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje vamos fazer uma breve análise na parábola das boldas, que está relatado no livro de Mateus, no capítulo 22. Um rei oferece um banquete aos convidados. Bom, o banquete eram reuniões sociais envolvendo grande quantidade de comida. Eram comuns na Palestina no tempo de Jesus. Era comum Cristo concentrar as suas parábolas e ensinos em torno dessa prática. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento em Caná da Galileia. A parábola das bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado convidado digno para as bodas. Na parábola das bodas, como na da grande ceia, que está no livro de Lucas, no capítulo 14, são ilustrados o convite do Evangelho, sua rejeição pelo povo judeu e o convite da graça aos gentios. O chamado para o banquete foi um convite real, procede de alguém que está investido de poder, que tem grande honra, contudo, é desapreciada. A autoridade do rei é menosprezada. O rei é tratado com insulto e morte. Trataram com escárnio e mataram os servos do rei. O pai de família, vendo que seu convite foi recusado, declarou que nenhum daqueles convidados provariam a ceia. Quanto às ofensas, o rei, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou a sua cidade. Nas duas parábolas, o banquete é provido de convidados, mas a segunda aqui das bodas mostra que uma preparação precisa ser feita por todos que vão participar. Quem negligencia essa preparação é expulso. O rei, entrando na sala do banquete para ver então os convidados, viu ali que um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. Ele perguntou: "Amigo, como entrastes aqui não tendo a veste nupcial?" Ele então emudeceu, e então o rei o lançou nas trevas. Bom, analisando aqui essa parábola, vemos que é uma ilustração de algo que aconteceu. 3 convites são feitos. O primeiro convite foi transmitido pelos discípulos de Cristo. Ele enviou os 12 e depois os 70, proclamando que era chegado o reino de Deus. Porém, esse convite não foi aceito para comparecer à festa. O segundo convite, esta foi a mensagem levada à nação judaica depois da crucifixão de Cristo, mas a nação que se dizia seu povo peculiar de Deus rejeitou o evangelho a eles levado no poder do Espírito Santo. Se voltaram contra os mensageiros e houve grande perseguição, ali no livro de Atos, a partir do capítulo 8. Muitos foram lançados na prisão e alguns dos portadores dessa mensagem do Senhor, como Estevão e Tiago, foram mortos. Assim, o povo judeu selou a sua rejeição da misericórdia de Deus e o resultado foi predito por Jesus na parábola. O rei enviou seus exércitos. O juízo pronunciado atingiu os judeus na destruição de Jerusalém no ano 70. Veja o lamento sobre Jerusalém no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 38. A grande tribulação, Mateus, capítulo 24, 15 ao 20. E o terceiro convite para o banquete representa a pregação do evangelho aos gentios. O rei disse: "As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem." Era um grupo misto, alguns deles não tinham maior respeito pelo doador da ceia, como os que haviam rejeitado os primeiros convites. A primeira classe convidada não podia, como pensava, sacrificar os privilégios mundanos, o sacerdócio, para comparecer ao banquete do rei. Muitos pensavam somente em se beneficiar, foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham o desejo de honrar o rei. Quando o rei, então, entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos.
A cada um foi provido um vestido de boldas. Essa veste era uma dádiva do rei. Usando-as, os convidados demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns, recusou fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele com grande custo recusou a usar. Deste modo insultou seu senhor, e a pergunta do rei aqui foi: como entrastes aqui não tendo veste nupcial? Irmãos, o exame dos convidados pelo rei aqui representa uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Porém, nem todos que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Isso é fato, pelos seus frutos o conhecereis. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Uma sacudidura precisa acontecer, não é verdade? Quando Jesus vier, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Enquanto os homens ainda estão aqui sobre a terra, vivendo de qualquer maneira, uma obra de juízo investigativo se efetua nas cortes celestiais. A vida de todos os professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios nos livros do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre de acordo com seus atos. Pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro, imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, para nos apresentar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino, diz as Escrituras, é a justiça dos santos. Essa justiça de Jesus e de seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. A veste branca de inocência que foi usada lá no Jardim do Éden por nossos primeiros pais, esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocência. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Mas ao entrar o pecado, porém, cortaram a sua ligação com Deus. Desapareceu a luz que os cingia. Nus e envergonhados procuraram suprir os vestidos celestiais, cozendo folhas de figueira para uma cobertura. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura, por suas próprias obras procuram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Não é isso que é pregado? A graça basta. Eu posso viver minha vida com as coisas que eu gosto, condescendendo com o pecado. Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele vai me aceitar. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem vai assentar com Cristo e os seus anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu, a transformação de caráter, podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Essas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Diz o Senhor, sede santo porque eu sou santo. Precisamos andar como Cristo andou. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus.